Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro os indicadores locais. A gente teve uma semana onde o Bovespa subiu 1,27% e fechou cotado aos 132.730 pontos. Ainda com a alta da semana passada, o índice se encaminha para fechar aí o mês de setembro no campo negativo. Até o momento a gente está com 2,41% de queda. E hoje é o último pregão do mês de setembro, tá? Bom, grande parte da alta da Bolsa na semana passada ela acabou sendo puxada por uma série de estímulos monetários e fiscais pelo governo da China, né? A gente viu o governo da China lançar seu maior pacote de estímulos econômicos desde a época da pandemia, né? E com isso ativos mais expostos à China apresentaram, né, um forte rally aí, principalmente no setor de mineração aqui no Brasil. Tá? Destaques positivos do setor, então a gente vê as ações da Vale subiram 11,5% na semana passada, a CSN subiu 19,10% na semana passada e a Semin subiu 9% na semana passada, todas elas, né, impulsionadas então por essa série de estímulos da China, que acabou fazendo com que o minério de ferro subisse aí 8,9% na semana. Tá? Entre os destaques negativos, a gente viu as ações da Edux recuando 6,6%, repercutindo a alta volatilidade da curva de juros, e mais que compensando ainda a alta na quinta-feira, que a ação teve por conta de notícias com uma possível fusão com a Cogna. Tá? No cenário macro doméstico, né, a gente viu uma semana que começou com mais cautela em razão do fiscal, e após o relatório bimestral de receitas apontaram uma menor redução de gastos que o relatório anterior. A maior preocupação diz que acabou fazendo com que a curva de juros, principalmente os vértices mais longos, abrissem, né, e a gente viu isso acontecendo mesmo durante uma semana onde a gente teve a divulgação do IPCA 15 vindo abaixo das expectativas. Tá? No cenário internacional, como eu citei, de fato, o grande destaque ele foi esse pacote de estímulos do governo chinês, né? O governo chinês ele busca aí, atingir sua meta de crescimento de 5% ao ano, e a gente viu os índices chineses dispararem. Aqui na tela a gente tem o Xangai, né? A bolsa de Xangai que subiu 12,81% na semana, inclusive foi a melhor semana dos índices chineses desde 2008, né? Então, 16 anos atrás aí, que a China não tinha uma semana tão forte nos seus índices de ações. Nos Estados Unidos, o principal dado econômico divulgado foi o índice de inflação, o PCE, né? O PCE de agosto ele acabou que veio abaixo das expectativas e reforçando então o cenário de desinflação no país, e com isso a gente viu também os índices norte-americanos operando em alta na semana passada. O S&P 500 subiu 0,62% e o índice Nasdaq subiu 1,10% na semana. E por fim, voltando a falar de Brasil, nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, que acabou fechando a semana em queda, recuando aí 0,73%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX com desempenho médio de menos 0,47% na semana, e os FIIs de tijolo apresentaram uma performance média de menos 0,90% na semana. Indo para a parte de moedas, a gente viu o dólar mais fraco globalmente, né, contra o real. A gente viu a moeda norte-americana recuando 1,24%, cotado a R$ 5,43. E o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, ele também apresentou queda aí de 0,32% na semana. Já as criptomoedas apresentaram uma semana mais positiva, né? A gente viu o Bitcoin subindo aí um pouco mais de 3% e o Ethereum também quase 3,5% na semana. Chama então o Matheus Ogato comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve um movimento parecido com a semana passada, né? Como não sei se para quem lembra, mas semana passada a gente teve uma elevação generalizada em todos os vértices da curva, né? Fruto dos dados que a gente teve, né? Da alta dos juros aqui no Brasil e a queda dos juros lá nos Estados Unidos. E essa semana a gente teve um movimento levemente parecido, à exceção dos vértices mais curtos e os mais longos, né? Se a gente for olhar
o 33 ali, ele também teve uma leve queda, o 34 também, mas de modo geral a gente teve uma elevação ali nos vértices dos juros, tá? Grande parte desse movimento aí foi por conta dos dados que a gente teve na semana passada. Então, por um lado, a gente teve dados do consumo lá, o PCE, como o Gustavo falou, dentro das expectativas, apesar de uma economia forte, né, indicando que a gente está passando por um cenário de desinflação, mas não estamos entrando numa recessão. Em contrapartida, Brasil, a gente teve a divulgação da ata da reunião do Copom, né, que indicou aí um cenário mais restritivo. E aí a gente já começa a entrar em conversas e discussões para onde vai a Selic. A gente já começa a projetar uma Selic a 12% para o ano que vem. Mas obviamente isso é apenas especulativo, né? Pelo tom da ata, a gente já começa a ver um cenário mais restritivo aqui dentro do país, e aí tem alguns fatores que podem estar intensificando isso. A inflação, obviamente, é o central, e o que pode estar até contribuindo também é a seca que a gente está vivendo atualmente, que pode acabar impactando nos preços da energia elétrica e dos alimentos, né? Consequentemente impactando a inflação. E aí você já sabe, né? A escadinha volta para os juros e para um cenário mais restritivo ainda, que pode acabar impactando, né? E a gente teve uma leve aceleração do IPCA 15, né? Veio dentro das expectativas, mas ainda assim a gente ainda tem um bom tempo para frente aí. Da minha parte é só, tá, Gustavo?